seguro auto-use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Gente, tudo bem? Vitor Faz aqui, GPS 10 é comigo hoje. Ainda, claro, recuperando os acontecimentos desse último fim de semana. Um fim de semana que acabou sendo trágico. Parece até uma palavra forte, mas realmente, porque morreu um piloto de 22 anos, praticando esse esporte que a gente gosta tanto e tudo isso. Mas, depois da morte do Berg, fica a grande questão que é como que os que ainda estão vivos vão lidar. A questão mais difícil é, claro, para a família do Berg, para mãe, pai, irmão. A gente viu a família dele lá em Spa-Francorchamps, para os amigos mais próximos. Mas é inegável que, para os pilotos da Fórmula 2, isso também é um desafio muito grande. Claro, seria um desafio muito grande de qualquer jeito, mas fica um desafio ainda mais difícil porque poucos dias após o que era para ser a rodada dupla de Spa, vamos ter a rodada dupla de Monza. Nessa semana já, neste próximo sábado, já vai ter corrida da Fórmula 2 em Monza. Retomando como vai ser o calendário da Fórmula 2, basicamente no sábado teve o acidente fatal do Berg, no domingo não teve a corrida, mas teve um minuto de silêncio, a Fórmula 2 toda estava lá em Spa ainda. Em segunda e terça realmente não teve nada, mas na quarta, a maioria dos pilotos, se não todos, já vai estar em Monza, porque na quinta já tem compromisso no autódromo, já tem entrevista, a quinta é um dia de muita entrevista, imagino eu, reuniões com equipes, preparações já, porque na sexta-feira já tem treino livre e treino classificatório, e aí sábado corrida 1, domingo corrida 2. Ou seja, não há fôlego, não tem um tempo para os pilotos da Fórmula 2 colocarem a cabeça no lugar. E isso é uma situação muito mais delicada porque a gente está falando de pilotos muito jovens e que nunca passaram por essa situação de perder um companheiro de pista. Eu fiz um levantamento até a média de idade do grid da Fórmula 2 agora, desconsiderando o Berg Correa, que continua machucado e está afastado por tempo indeterminado, é uma média de idade de 22 anos. Ou seja, são pilotos muito jovens e que, como eu disse, nunca passaram por isso de morrer um companheiro de grid. Até porque, claro, a gente sabe que o automobilismo é perigoso, mas a maioria das mortes, dos acidentes realmente graves, acontece nas categorias de ponta. A gente tem acidentes fatais em anos recentes na Fórmula 1, na Indy, na MotoGP. Na MotoGP acontece até mais na Moto2, na Moto3, porque é realmente mais perigoso, mas em categorias formadoras de monopostos é raro. Tanto que quando a gente vai olhar para realmente a estrutura da Fórmula 1, a última morte na categoria imediatamente abaixo da Fórmula 1, na época a Fórmula 3000, foi em 95. Então a gente está falando de 24 anos em que a gente não teve mortes em meio a um grupo de jovens pilotos. Então é realmente uma situação muito diferente e que os pilotos da Fórmula 2 vão ter que lidar na marra. Não existe preparação para isso. Não tem como estar pronto para uma situação dessa de o Berg morreu de forma tão súbita, porque isso é uma outra questão. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Bianchi ou com outros casos tantos, não aconteceu de acidente num dia e a morte sendo no outro. Entre o acidente lá na saída da Harion e a morte do Berg foi o espaço de que? 1h30, se eu não me engano. O acidente foi por volta das 5 hora local e a morte foi às 6h35. Então não teve tempo para os pilotos começarem a se acostumar com a ideia. Foi um baque muito grande e é um baque que vai ser muito difícil de ser assimilado. É difícil também para os pilotos da Fórmula 1, é evidente. Só que os pilotos da Fórmula 1 têm, com todas as aspas do universo, uma vantagem, que é o fato de que são pilotos mais velhos. A média de idade da Fórmula 1 atual, o grid atual, tem uma média de 27 anos, e são pilotos que já passaram recentemente por isso com o Jules Bianchi. O acidente dele foi em 2014, ele morreu de fato em 2015, e enfim, serviu como uma experiência, porque é uma geração inteira que nunca tinha passado por isso também. O último acidente fatal na Fórmula 1 antes desse tinha sido o do Ayrton Senna em 94, e eles ficaram um pouco mais calejados para isso. E mesmo assim foi muito difícil. A gente teve declarações com a do Ricardo dizendo que ele não tinha certeza se queria correr, que ele não tinha certeza se fazia sentido correr. No fim das contas ele
ele ficou feliz por correr, ele acha que era a melhor coisa que podia ser feita, mas enfim, mostra um pouco como isso mexe com a cabeça dos pilotos, porque isso também é quebra com aquela noção que os pilotos têm de que isso é um esporte seguro, ou por mais que tenha perigo, nunca vai acontecer alguma coisa comigo, e quebrou-se essa ilusão, pode acontecer com qualquer um, e se foi difícil para um piloto de Fórmula 1, certamente foi difícil para o Hamilton, que é um piloto já de 34 anos, ou seja, muito experiente, e o próprio Ricardo, que eu citei, com 30 anos, imagina para, sei lá, um piloto de 20, 21 na Fórmula 2. Entendo eu que isso vai colocar em segundo plano a briga pelo título, até porque, por mais que seja muito importante ser campeão da Fórmula 2, ninguém tá com cabeça para ficar discutindo a liderança do Nick De Vries, a vantagem sobre o Nicolas Latifi. O grande ponto do fim de semana em Monza vai ser realmente todo mundo lidar com isso, enfrentar a morte, a perda do Hubert e tentar seguir em frente. Porque vai ser algo difícil, vai ser algo que não vai se resolver em Monza. Temos mais 2 etapas na temporada depois de Monza e ainda vão ser temporadas, 2 corridas depois de Monza, 2 rodadas. E vão ser 2 rodadas em que a perda do Hubert ainda vai tá tocando todo mundo. Enfim, vai ser um outro tipo de desafio além da competição inerente ao automobilismo. De qualquer forma, tomara que corra tudo bem. Monza é uma outra pista de alta velocidade, mas de fato a gente tem que confiar na segurança dos carros, a gente tem que confiar que, da mesma forma que demorou muito tempo até a gente voltar a ter um acidente fatal na Fórmula 2, da mesma forma que é muito raro acontecer um acidente fatal na Fórmula 1, em monopostos em geral, mas a gente provavelmente vai ter um fim de semana normal novamente em Monza. O problema é que, vez que outra, o automobilismo nos prega essas peças, nos pega de surpresa, e é justamente isso que está acontecendo com a Fórmula 2, está justamente acontecendo com esses pilotos que estão tendo que lidar com uma situação muito tensa. Tá certo, gente? Obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Voltamos em algum outro dia, então até lá, falando sobre um assunto mais positivo, tomara. Tá certo, gente? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!